Sabe aquela pergunta que às vezes fica martelando na cabeça quase como um eco? Por que eu nunca me sinto boa o suficiente? Pois é, hoje a gente vai falar sobre isso. Sobre por que, mesmo com tanto esforço, tanta entrega, essa sensação parece que não vai embora. Vamos mergulhar de cabeça nessa sensação, porque se essa pergunta faz sentido para quem está me ouvindo, é importante saber. Essa não é uma jornada solitária. Vamos tentar entender juntos de onde ela realmente vem. E para guiar essa nossa conversa, a gente se inspira em um trabalho que vai direto ao ponto, que investiga justamente esses mecanismos invisíveis que nos fazem viver nesse estado de cobrança, de comparação e que acabam nos fazendo ignorar nosso próprio valor. É um paradoxo bem cruel, não é mesmo? A gente faz, entrega, se esforça ao máximo, mas lá no fundo tem sempre aquela vozinha que sussurra: poderia ter sido melhor. Uma voz que julga, que pune e que, honestamente, parece impossível de agradar. E o mais importante aqui é entender que essa sensação não é um problema isolado, uma falha individual. Na verdade, é uma experiência muito compartilhada, que se alimenta de um lugar bem específico. Esse peso, esse fardo da comparação constante. E aqui está o ponto central. Isso não tem nada a ver com falta de capacidade ou de conquistas. Tem a ver com um tipo de modo de operação interno. Sabe, um crítico implacável que está sempre exigindo mais, nos comparando com o ideal inalcançável e diminuindo o que a gente já construiu. Tá, mas de onde vem essa voz? De onde surge tudo isso? A resposta pode estar no que a gente pode chamar de arquitetos invisíveis. São forças que, sem que a gente nem perceba, vão moldando a nossa autoimagem e dando cada vez mais poder para esse crítico interno. Para começar, vamos pensar em todas as mensagens que a gente absorve durante a vida. Aquelas ideias muitas vezes sutis sobre como deveríamos ser, o que deveríamos querer, como deveríamos agir. Agora soma isso o peso, às vezes esmagador, das expectativas sociais. O que a sociedade, a cultura, o nosso ambiente esperam de nós, especialmente como mulheres. Tudo isso vai criando uma série de padrões que ninguém nunca falou em voz alta. São regras invisíveis que a gente sente que precisa seguir para ser aceita, para ser validada, para ser vista como boa o suficiente. E para fechar a conta, tudo isso acaba alimentando os nossos próprios filtros mentais. São as distorções que fazem a gente enxergar a realidade de um jeito muito mais duro e autocrítico do que ela realmente é. E é assim que esses arquitetos invisíveis trabalham. A gente vai absorvendo tudo isso aos poucos, até que de repente vira automático. Essa voz crítica começa a operar no piloto automático, julgando tudo antes mesmo da gente ter tempo de respirar. O que nos leva a uma pergunta super importante. Se essas forças são tão profundas, tão automáticas, será que só a força de vontade, só o esforço consciente dá conta de lutar contra elas? E essa imagem aqui mostra uma coisa que, talvez, no fundo, muita gente já tenha sentido na pele. Explica por que simplesmente pensar positivo ou decidir se esforçar mais parece que não funciona. É porque estamos tentando usar uma solução superficial para um mecanismo que é muito, muito profundo. E é aqui que a perspectiva muda de uma forma radical. O foco sai daquela busca infinita por autoaperfeiçoamento, que acaba nos prendendo ainda mais. O objetivo, então, não é se dar mais uma tarefa na lista de coisas para melhorar. É justamente o contrário. É sobre pausar. É sobre, talvez pela primeira vez, desenvolver um novo tipo de consciência sobre o que realmente se passa aqui dentro. Certo. Então, se a meta não é se consertar, qual é o caminho? O que a gente ganha quando a gente simplesmente para e começa a entender? A mensagem central aqui é realmente transformadora. O verdadeiro trabalho não é mudar quem se é, mas sim entender quais são as forças que nos fazem ignorar o valor que já existe. É investigar por que essa voz interna tem tanto medo de que a gente simplesmente seja e se posicione no mundo do jeito que a gente é de verdade. E para fechar, fica essa reflexão, que tem o poder de mudar tudo. E se o grande valor da vida não estiver em se tornar alguém diferente, mas em finalmente reconhecer quem já se é? É uma jornada que troca aquela corrida maluca pela perfeição, pela paz do auto-reconhecimento.